Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Não esqueça de acionar o sininho para receber notificações. Vamos ao caso de hoje. Em setembro de 2019, uma pessoa estava caminhando e essa pessoa viu um boné de beisebol do lado de fora da casa. A pessoa achou suspeito, falava, talvez perderam, vou ali, toco a campainha, falou, olha, achei o boné e tal. Então a pessoa aproximou-se, né, e bateu na porta, mas sem resposta. Aí a pessoa viu que a porta estava quebrada. Alguém teria dado um chute na porta antes, então essa pessoa ligou para a polícia e a polícia veio e infelizmente encontraram os corpos de Jack Chandler, de 65 anos, da esposa dele, Evelyn Chandler, 69 anos, e da filha do casal, Tiffany, de 43 anos. Todos os três foram eliminados com uma arma de fogo. Antes do fatídico dia, a polícia foi chamada naquela residência porque os Chandlers viram uma coisa suspeita embaixo da varanda deles. Disseram que era um pó branco. Então, a polícia pegou esse pó para fazer teste e descobriu que isso era, que havia sido, vamos dizer assim, plantado debaixo da casa, era nada mais, nada menos que açúcar de confeiteiro. Mas foi feito, quem colocou lá achou que quem visse pensaria que seriam substâncias ilícitas. Aí eu penso, estaria alguém tentando assustá-los ou intimidá-los? E aqui entra na história Barry Titus. Ele trabalhou na construção e ele era operador de guindaste. Ele era de Oklahoma, ele cresceu em Oklahoma e depois cursou a Universidade de Everglades, estudando saúde e segurança ambiental. E ele trabalhou para várias empresas no curso desses anos, né, como operador de cargas pesadas e consultor também. E ele acabou também abrindo seu próprio escritório de carrocerias, que ele deu o nome de Skyline, na cidade de Oklahoma. A Tiffany conheceu o Barry, o nome dele completo era Barry Roland Titus II. Na época dos fatos ele tinha 40 anos. Ela o conheceu no Tinder, em agosto de 2017. Eles começaram a namorar e tal, mas ele frequentemente batia na jovem, né? Então, ela chegou várias vezes no hospital machucada, sendo que uma das vezes ela teve costelas quebradas, fígado dilacerado, rim dilacerado e hematomas por toda a parte do corpo. Então, vira e mexe, a polícia ia na casa dele, né? Porque nas brigas ela estava namorando ainda e tal. E todas as vezes que eles iam lá, ela dizia, não quero prestar queixa contra ele e tal, e acabava por isso mesmo. E depois ela veio até relatar que várias vezes durante essas brigas ele apertava tanto, mas tanto no pescoço dela que ela ficava inconsciente. Ela perdia os sentidos, ele jogava água nela, ela acordava e ele começava tudo de novo. A polícia foi chamada várias vezes, mas finalmente, em maio de 2018, com a ajuda de terapia, a Tiffany entendeu que ela precisava se livrar deste homem e ela resolveu cortar completamente o contato com ele. Mas ela resolveu prestar queixa contra ele por todos os maus tratos que ela já havia sofrido. Alguns meses depois que eles se separaram, o Barry Titus, ele foi preso, foi acusado de agressão e ele precisava de um advogado. Então é isso que ele encontrou a advogada Keegan Kaylee Harrows, na época dos fatos, 38 anos. E acreditem ou não, ela caiu de amores pelo cliente dela. Isso mesmo. Ele chegou lá, né, com o histórico de, olha, eu vivo batendo na minha namorada e tal. Ele separou de mim, pegou uma ordem de restrição e eu preciso de uma advogada. E eu penso que ela lá, assim, com os pensamentos dela, deve ter pensado assim, nossa, que tudo de bom. Nossa, é isso que eu quero para minha vida. Ai, que maravilhoso. Por favor, né? Essa advogada, antes de estudar direito, vamos falar um pouquinho dela, né? Ela estudou engenharia elétrica na Universidade Metodológica do Sul e depois marketing no Texas. E também direito na cidade de Oklahoma. Então, antes dela ser advogada, ela foi estagiária, foi defensora pública e ela acabou abrindo seu próprio escritório em março de 2004, especializada em direito criminal e também direito de família. Ela era uma advogada bem conhecida na região e o escritório dela estava indo muito bem. E eles começaram a namorar, mas eles tiveram que guardar segredo, porque o American Bar Association Department é como se fosse a ordem dos advogados do Brasil, vamos dizer assim. Eles têm regras e uma delas é que um advogado não deve ter relações íntimas com um cliente ou uma cliente, a menos que essa relação começou
antes da pessoa contratar o advogado. Em junho de 2019, a ex-namorada dele, a Tiffany, entrou com uma ordem de proteção contra o Barry para os casos de agressão. E a advogada Keegan caiu de amores por ele, como eu falei antes, e acabou até casando-se com ele. E eis que essa advogada contratou um investigador particular para seguir a Tiffany em todos os lugares que ela fosse. Aí uma câmera que chamamos aqui de CCTV, né, mostrou que a eletricidade da casa foi cortada. E eles viram que por volta das 3 da manhã, um sedã claro apareceu estacionado do lado de fora da casa. E 2 pessoas saíram daquele carro. Eles caminharam em direção a casas do Chandler e eles cortaram a energia e também a linha telefônica. Eles quebraram a porta e entraram na casa. E, infelizmente, eles tiraram a vida primeiro do Jack, depois da esposa dele, Evelyn. Foram muito, muito violentos com a Tiffany. Então, ela sofreu muito antes deles eliminá-la. A polícia queria entender se havia alguma relação daquele pó branco plantado na casa 3 meses antes, se isso teria relação com o falecimento dessas 3 pessoas. E aí a polícia descobriu que quem plantou aquele pó branco foi José Rivera. Ele se apresentou para a polícia e ele admitiu que ele tinha plantado o pó na casa dos Chandlers porque ele estava envolvido em um caso de venda de substâncias ilícitas. E ele foi procurar um advogado. E quem era a advogada dele? A doutora Keegan. Então, por ordem dela, ela pediu que ele plantasse aquele pó branco debaixo da varanda dos Chandlers. E disse para ele ligar para a polícia e dizer que os Chandlers estavam fazendo a venda de substâncias ilícitas na casa deles. Mas tem uma coisa aqui, eu acho mais provável que a advogada mandou ele colocar substâncias ilícitas verdadeiras na casa. E ele colocou açúcar de confeiteiro. Porque, gente, qualquer policial saberia que aquilo era açúcar. E que finalidade teria plantar isso lá embaixo da varanda deles? Isso não faz ninguém parar na cadeia. E ela era uma advogada criminalista, ela não ia falar para o cliente dela, olha, você vai lá e coloca açúcar de confeiteiro. Ela sabe que esse material ia ser testado e ia ver que aquilo lá não era substâncias ilícitas, né? Ela foi presa pela intimidação relacionada ao caso e pela falsa, vamos dizer assim, colocação ali, né, da substância que não era ilícita, mas era alguém que obviamente estava tentando intimidar os Chandlers. Só que depois disso ela foi acusada também por roubo e por ter tirado a vida dos Chandlers. E ela pagou uma fiança que foi arbitrada primeiro em $1 milhão, e aqui nos Estados Unidos você paga apenas 10% da fiança, então ela pagou $100 mil. O escritório do xerife dizia que ela não tinha nada a ver com o ocorrido com os Chandlers, só que depois de uma investigação mais precisa, viu-se que ela realmente havia participado de tudo. Veja isso, uma advogada criminalista. O irmão da doutora Keegan, que morava no Texas, ele entrou em contato com a polícia e ele disse: eu ouvi que vocês têm um caso de 3 pessoas que foram eliminadas. Eu acredito que eu tenho a mesma arma usada naquele dia. E segundo a polícia, né? Mas como que você teria esta arma? Acontece que essa arma pertencia ao Barry e Keegan. Ele tinha uma arma antes e ele acabou vendendo essa arma para o casal, né? Mas uma coisa que chamou a atenção da polícia, ele não disse como é que ele sabia que aquela arma foi usada no crime, porque não foi que a polícia foi atrás dele. Eu achei assim muito estranha essa história dele. Não tinha como ele saber, olha, foi usada a minha arma. Ou ele simplesmente assumiu, eu tinha vendido a arma para minha irmã e para o marido dela, e eu fiquei sabendo que alguém tirou a vida, eu quero tirar o meu da reta, vou falar a verdade, essa arma foi minha, mas eu não tenho nada com isso. Seria a única explicação plausível. Então a polícia pegou a arma, testaram e sim, foi confirmado que combinava com uma cápsula encontrada na cena do ocorrido. Então a polícia encontrou outras filmagens também, né, de vídeo na área, e eles conseguiram ver claramente que era o carro da doutora Keegan
que havia sido parado próximo da casa dos Chandlers e estacionado. E eles encontraram um boné de beisebol caído no chão, que foi aquele boné que alguém viu, né? E aquele boné foi usado como evidência. Eles fizeram uma coleta de DNA daquele boné e eis que o boné era o boné que tinha sido usado pela doutora Keegan, pertencia a ela. Eles também encontraram uma pegada no local e durante uma busca na casa da advogada, eles encontraram uma bota feminina que correspondia exatamente à pegada que tinha dentro da casa dos Chandlers. Então a perícia determinou que aquela pegada encontrada era a mesma da bota usada pela doutora Keegan. Então, obviamente, eles tinham provas concretas a respeito disso, mas o casal dizia que não tinha nada com isso, que eles estavam no Texas do dia 6 ao dia 10 de setembro, mas as provas eram irrefutáveis contra o Barry e contra a doutora Keegan. E aí, como eu falei antes, ambos foram acusados de roubo, né, de ter tirado a vida dos Chandlers e que tudo foi premeditado. E eles, em abril de 2021, foram formalmente acusados do ocorrido. Ambos se declararam inocentes, o julgamento ainda não ocorreu, mas a promotoria pediu a pena capital para ambos. E tudo isso por quê? Eles decidiram eliminar a todos. Inicialmente, eu creio que foi primeiramente para eliminar a Tiffany, porque a Tiffany ia depor contra o Barry na corte. Ela havia pego uma ordem de restrição, ela havia prestado queixa a respeito dele e a queixa havia sido aceita e o Barry podia passar uns bons anos na cadeia. Aí a mulher dele, né, a advogada, provavelmente teve a brilhante ideia junto com ele, vamos eliminá-la. Uma vez eliminada, ela não poderá depor contra você. Eu não sei se naquele dia estava incluído no pacote, vamos dizer assim, para eliminar também os pais dela, ou se era somente para eliminar a Tiffany, mas os pais estavam lá e acabaram, esse José acabou eliminando todos, então isso nunca ficou esclarecido, ainda não, por enquanto ainda não. Em 29 de setembro de 2020, ela foi presa e sentenciada a 2 anos de prisão federal por ter uma arma sem licença, né? Mas ela ainda está esperando a sentença dos outros crimes. Então, uma pessoa como essa, dedicada, estudou tanto, passou no Bar Association, tornou-se uma advogada conhecida, reconhecida na região, defendeu muitas pessoas. Eu não consigo entender o que faz uma pessoa que trabalha com a lei virar-se contra a lei de tal forma e acabar tirando a vida de 3 pessoas. E outra coisa que me chama a atenção, sendo uma advogada criminalista, gente, isso aqui não é conselho para ninguém sair praticando crimes, né? Eu estou dizendo do ponto de vista legal. Ela, como advogada, deveria saber que quando se envolve um terceiro em um caso, né, um crime como esse, quase sempre dá errado, porque a pessoa, vamos dizer, o mais fraco da história, vai acabar sempre confessando. Então, pela lógica, eu estou explicando pela lógica, como advogada, obviamente que eles não tinham que tirar a vida dessas 3 pessoas. Não que eles tinham de forma alguma que ter tirado a vida dessas 3 pessoas, mas ela, como advogada criminalista, deveria ter pensado, bom, sempre arrebenta a corda do lado mais fraco. Vão pegar aquele cara, ele vai denunciar a gente. Então, vamos nós mesmos lá e vamos fazer isso. Talvez, mas ela não fez. Então, por ali, você vê que tudo era desarranjado ali no relacionamento do casal, um relacionamento totalmente tóxico, né? Porque como é que alguém que trabalha com a lei resolveu virar-se de tal forma? Então, esse é o caso de hoje, é um caso pequeno, não é muito grande, porque ainda estamos aguardando aqui o julgamento, eu vou trazer para vocês o julgamento dela. Obviamente ela vai negar, né? Já está negando, mas eu creio piamente porque a pegada na casa já mostrou que a bota era dela, né? Então as chances que ela venha a ser inocentada são mínimas, para não dizer que são inexistentes. E agora que ela está lá sentada, né, pensando o que eu vou fazer da minha vida, e passa pela minha cabeça,
Será que houve algum arrependimento? Eu creio que não. Ela deve estar arrependida no sentido de, ai, como eu fui estúpida, como é que eu pude confiar no José, como que eu pude fazer, só se for esta forma. Mas ela está se sentindo mal pelo que ocorreu com ela, que ela perdeu a carreira, obviamente vai perder a liberdade e, consequentemente, vai perder a vida. Mas nós sabemos que quando uma pessoa pega a pena capital nos Estados Unidos, ainda essa pessoa vai apelar muitas e muitas vezes. Nós temos pessoas aqui com sentença de pena capital ainda 20, 25 até 30 anos aguardando para que essa pessoa possa receber, né, a sentença e não estar mais aqui conosco. Então ela vai ter um futuro muito longo pela frente, sentada ali naquele local que nós chamamos o corredor da morte, e talvez ela passe ali uns 20 e tantos anos negando ainda. E isso, o mais triste de tudo é que essas pessoas perderam a vida e não havia sentido algum para que isso ocorresse. Eu sempre, toda vez quando eu trago um caso aqui, a gente tenta trazer algo para que nós possamos aprender com tudo isso. Uma das coisas principais, a Tiffany estava já sofrendo nas mãos deste homem há muito tempo. E ela sempre não queria puni-lo, aquela coisa. Nós não podemos querer que uma pessoa que sofre violência doméstica tenha o mesmo pensamento que nós que não sofremos temos, porque eles não são assim, funciona totalmente diferente. Então, ela naquela época que estava vivendo tudo isso, ela nunca quis prestar queixas para ele. E esse homem quase que tirou a vida dela anteriormente, muitas vezes, e ela sempre aceitava. E o perdoava, não vou dizer que aceitava, o perdoava, né? Mas isso não a coloca como culpada na história, porque eu sempre digo, a única pessoa culpada de determinado fato é o perpetrador e não as pessoas que vieram a falecer nas mãos de criminosos, né? E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que passa na cabeça de uma mulher desta, que trabalha com a lei, de formar uma ideia junto com o cliente, que é um criminoso, para tirar a vida de 3 inocentes. O que passa isso? É uma mulher totalmente apaixonada, é uma mulher totalmente não em contato com a realidade. Que tipo de mulher que é essa? Obviamente ela não tem passagem nenhuma na polícia anteriormente, senão ela não poderia ser advogada, né? Mas me chama a atenção o pulo que ela deu do momento que ela conheceu esse homem ao momento que ela terminou tirando a vida de 3 pessoas, junto com o Barry, eu digo. É muito, muito triste, porque não importa que ela não tenha colocado ela mesma as mãos nos 3, que até ainda no processo não está totalmente aberto para a gente poder saber se também o José foi lá e tirou a vida de todo mundo, ou se os 2, quando estavam lá fora, que a câmera pegou, eles só estavam esperando ouvir o barulho do tiro, ou se eles entraram na casa. Por enquanto nada disso ainda foi divulgado, mas todos os 3 foram indiciados por ter tirado a vida dos Chandlers. Esse é o caso de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve.